Tenho certeza que Deus marcou essa noite para falar aos nossos corações. Meu irmão, eu sei que está um pouquinho frio, sai um pouquinho dessa coberta aí, se assenta. Você que está na sala, já agora nesse momento, venha cultuar a Deus conosco. É o momento de nós darmos a Deus aquilo que é de Deus, né? É o momento do culto a Deus, então eu te convido agora a você se desprender de todas as coisas que você esteja nesse momento com o seu tempo voltado. Dê a Deus agora esses momentos. Meu irmão, nós estaremos aqui são 7h07, acredito que até umas 15 para as 9, 8h40, 8h45 estaremos juntos aqui em adoração. Então vamos adorar a Deus em nome de Jesus. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 18, diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada, porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, nem como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então, meus irmãos, estamos num tempo em que a nossa esperança, a nossa expectativa, como o apóstolo Paulo vai dizer, meu irmão, nós não estamos como aquelas pessoas que a dificuldade vem, o problema vem, e às vezes ela perde de vista, ela perde a noção daquilo que Deus tem dito. Meu irmão, nós estamos passando por um tempo que a Bíblia, ela já disse que iria acontecer. Tempo de aflição, tempo de angústia, a criação, todos nós estamos sentindo tudo o que está acontecendo no mundo. Por quê? Porque nós sabemos, meu irmão, que o tempo do fim seria marcado por muitos eventos, e nós temos visto que alguns têm acontecido, e isso nos traz aflição. A terra geme, nós gememos. Há um clamor, meu irmão, que está subindo aos céus de todas as partes, de tudo aquilo que Ele criou. Tudo aquilo que Ele criou está clamando pelo seu Criador. E eu tenho certeza, meu irmão, que o nosso Deus está se aproximando, o nosso Deus está próximo, meu irmão. Não tenha dúvida que a trombeta também está prestes a soar, e Ele há de restaurar todas as coisas em definitivo. Meu irmão, a expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Existe, meu irmão, uma expectativa muito grande nos céus, existe uma expectativa muito grande no inferno também, existe uma expectativa muito grande no mundo que vivemos. Por quê? Porque tudo está voltado para aquilo que nós consideramos mais importante aqui na terra, a igreja. A igreja, ela está no foco. A igreja, todos estão esperando o que vai acontecer, porque a igreja, ela é a revelação de Deus à humanidade. Paulo vai dizer em Efésios 3, 9 e 10, porque agora, pela multiforme sabedoria de Deus, é manifestado, tanto aos anjos, aos principados e potestades. Meu irmão, todas as coisas, desde a época da criação do mundo, é através da igreja que o mundo conhece a Deus, é através da igreja
que todas as esferas no mundo espiritual também veem como Deus trabalha e como Deus opera. Jesus disse: o meu Pai trabalha e trabalha até o dia de hoje. Por quê? Porque ainda assim, Deus, por ser um ser multiforme, Ele continua ainda trabalhando e manifestando coisas que o homem só conhece por causa da igreja, porque Deus, Ele se revela através da igreja. Então, meu irmão, esse tempo está se aproximando, essa expectativa cresce, a terra está gemendo, agonizando, nós gritamos, como diz Apocalipse: ó Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse clamor já está sendo, meu irmão, ouvido nos céus, e a qualquer momento pode ter a certeza que a trombeta pode soar sim, meu irmão. As pessoas não estão apercebidas, porque o tempo ele iria identificar-se com os dias de Noé. Comiam, bebiam, davam-se casamento, estavam distraídos, estavam desapercebidos, estavam vivendo o mundo, quando não perceberam que o dilúvio veio. Assim será a volta do Filho do Homem, assim será a vinda do Filho do Homem. Quando as pessoas menos esperarem, ele estará e arrebatará a sua igreja, e o mundo ficará em caos. E aí, meu irmão, todos os eventos irão acontecer no período da grande tribulação. Eu vou orar e em seguida nós estaremos louvando ao nosso Deus, ouvindo canções que venham edificar a nossa vida. Senhor, muito obrigado, graças te damos por mais um dia. Estamos aqui, Senhor, na tua casa, prontos a orarmos, a adorarmos, a servirmos, a buscarmos a tua face. O nosso coração está desejoso. Como é bom poder estar aqui, apesar de todas as dificuldades. É bom poder entrar na tua casa, é bom poder falar contigo neste lugar, é bom nos desprendermos, ó Pai, do dia a dia, dos problemas, e voltarmos o nosso coração e mente para ti, porque precisamos, ó Pai, de ti, precisamos do teu renovo, precisamos da tua presença regendo a nossa vida. Pai, toma-nos em tuas mãos, nos dê, Pai, um culto abençoado, fala aos nossos corações, fala ao teu povo que está em casa, ó Deus, chama o teu povo a estar conosco nessa noite. Espírito Santo, ministra aos corações o desejo, a vontade de estar na tua presença, de buscar a tua face. Toma-nos em tuas mãos, nos dê um culto abençoado, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós estamos voltando gradativamente às nossas atividades. Dissemos no domingo à noite que a partir de agosto, o pessoal da terceira idade já vai estar liberado a vir, né? As crianças. O que nós vamos fazer? Nós vamos voltar a princípio só aos domingos, para que esses irmãos estejam conosco. Nós vamos deixar lá à frente uma parte reservada, porque a gente sabe que esses irmãos, eles se cuidam em casa e são pessoas de risco, então nós vamos colocá-los lá na frente, à parte, para que eles possam ficar ali se sentindo seguros e possam estar indo para a igreja, pelo menos matando a saudade, estando no domingo conosco também. A escola dominical nós vamos ver como vamos fazer, né? Porque nós não queremos ficar 3 horas aqui. 1 hora é escola dominical, 2 horas é culto, né? Então, no primeiro momento, provavelmente, de repente, a gente faça uma escola dominical online. Vamos ver se a gente consegue fazer, né? Porque a gente evita ficar muito tempo no espaço. Mas Deus tem movido aí, e alguns dias atrás, alguns dias não, já tem 2, 3 meses, eu conheci o pastor Luiz Lima, pastor que por um acaso ele foi o pastor que acolheu o nosso bispo lá quando ele teve aqueles problemas todos lá no Espírito Santo. É um pastor que tem um trabalho muito legal, muito interessante, lá na África, em algumas tribos, tivemos o contato. Deus tem movido aí, nesse meio tempo Deus tem movido, e eu conversei com o bispo. Nós vamos fazer no dia 3 de outubro aqui, numa conferência de missões. Nós vamos trazer o pastor Luiz Lima do Espírito Santo para cá. Ele vai nessa conferência no dia 3, no sábado, falar, porque vai ser o evento do Café dos Pastores, que nós pretendemos, eu não sei se será na igreja,
Mas nós vamos ver, eu tenho conversa, dia 15 eu vou estar com o bispo lá, de repente nós vamos alugar um espaço mais amplo, vamos fazer um grande evento de missões, nós vamos levantar um fundo para missões, vai ser para isso. Eu conversei com o bispo, nós levantamos essa ideia de termos algo voltado para missões na aliança. Eu vou estar lá em agosto fechando tudo isso, e a nossa igreja vai estar envolvida com essas missões aí. Muito interessante, depois eu vou disponibilizar no grupo para vocês, eles vão ficar comovidos, sensibilizados, porque realmente nós somos aqui ricos, ricos mesmo. A igreja lá é uma igreja que só tem paredes laterais, para vocês terem uma ideia. A igreja no alto do monte, lá no Malai, e a gente viu que quando eles chegam lá, eles ofertam, né, por gratidão, e é de partir o coração você vê as crianças levando numa coisa que a gente faz de churrasco aqui, aqueles espetos cheios de ratos, né, tudo assados e mortos para comerem. Então você vê que a situação é muito precária. E Deus tem movido o nosso coração. Eu conversei com o bispo, falei, Senhor, me dá uma abertura com o bispo para a gente começar esse trabalho de missões aqui e fora. E Deus tocou no coração do bispo, nos deu essa autonomia. Eu tenho conversado com o pastor Luiz Lima, lá do Espírito Santo, que é o que está sempre lá no Malai, lá na África, e a gente vai fazer uma parceria para nós termos na nossa aliança realmente alguma coisa forte voltada para missões. Então, meu irmão, a nossa igreja vai começar a encorpar esse espírito missionário que, meu irmão, a igreja tem que ter, né? Nós temos os irmãos que vão fazer esses trabalhos aqui, mas nós vamos nos envolver mesmo, né? Quando as coisas começarem a voltar, eu acredito que lá para outubro as coisas já estejam melhor e nós vamos fazer um evento. Por isso que nós queremos um espaço amplo, para que o pessoal fique bem defasado, bem aberto, não fique ninguém colado, mas nós queremos fazer algo de impactar mesmo aqui a localidade, levantarmos mesmo fundos para missões. Então, meus irmãos, já estejam orando por esse projeto, Brasil, África, estejam orando, porque Deus vai mover essas coisas aí. Deus tem feito coisas aí, tem movido, e, meu irmão, com certeza nós vamos estar enganjados aí com esse trabalho, e Deus vai nos abençoar. Estejam orando, dia 3 de outubro é a data inicial que nós marcamos esses dias, conversando. Dia 15 de agosto eu vou no café de pastores que já está ocorrendo lá, e a gente vai fechar tudo isso para começar a divulgação. Nós vamos ter, a partir de agosto, setembro, a partir de agosto inteiro, setembro, outubro, vai ter 2 meses e pouquinho, e a gente vai começar a divulgar. Então esteja orando, meu irmão, porque quando essa pandemia começar a acalmar, a igreja vai tomar outros rumos, meu irmão. A igreja tem que ser missionária, evangelista, tem que fazer esse trabalho, e não dá, meu irmão, para acomodar mais uma igreja que não queira se envolver com as coisas. Eu penso que quem não se envolver vai ficar pelo meio do caminho, meu irmão. Quem quiser vai se envolver, Deus vai abençoar, vai operar. Quem não quiser, meu irmão, naturalmente a seleção natural será feita, não por mim, mas por aquele que, meu irmão, é aquele que comissiona a seara. O que diz a Bíblia? A seara é grande, poucos são os ceifeiros, são poucos as pessoas que querem. Mas, meu irmão, a nossa igreja vai ser uma igreja de ceifeiros. A nossa igreja vai ser uma igreja voltada para isso. Nós temos que mudar essa mentalidade. Trabalho, meu irmão. Senão nós vamos ficar crentes de culto, crentes acostumados a só culto. E ainda assim, com culto online, a gente já tem visto dificuldade de algumas pessoas participarem. E é isso, meu irmão, que no nosso coração já não consegue mais, isso não cabe mais, meu irmão. Porque uma igreja que está envolvida até o pescoço com Deus é uma igreja que está envolvida com tudo, meu irmão. Uma igreja que não está comprometida, meu irmão, ela faz quando dá, quando pode, quando quer. E, meu irmão, não é esse tipo de igreja que nós queremos, não. Ou é tudo para Deus, meu irmão, ou nós estamos envolvidos, ou, meu irmão, vai passar a boiada. Quem tiver de se envolver vai ficar, porque a obra não é minha, a obra é de Deus, meu irmão. E esse é o tempo que a igreja precisa agora despertar quanto ao arrebatamento e aquilo que ela tem que fazer. Meu irmão, não é para daqui a 20, 30 anos, não, é para agora. Ou nós estamos enganjados com o reino, ou vamos nos enganjar com a nossa vida, meu irmão, não tem meio termo. Ou estamos enganjados com o reino de Deus, ou, meu irmão, você busca o teu engajamento pessoal e cada um viva a sua própria vida. Porém,
Depois, meu irmão, cada um vai dar conta daquilo que fez ou daquilo que deixou de fazer. Então, meu irmão, pode ter certeza, quando a igreja estiver a todo vapor, quando as coisas acalmarem, a nossa igreja não vai comportar mais quem não quer ter envolvimento com as coisas de Deus. Não vai dar. Não é porque o pastor não, é porque, meu irmão, a igreja, ela precisa entrar nessa visão, porque essa é a visão do arrebatamento. Uma igreja envolvida, Deus manifestando a sua glória. Agora, uma igreja que vai ficar morna, meu irmão, não dá. Uma igreja morna, meu irmão, ela vai ser vomitada também a esse tempo. E nós não queremos ser vomitados. Então, já comece a orar a Deus, meu irmão, e a definir o que você quer. Porque o fato de nós estarmos aqui online, meu irmão, se quem diz que tem desejo de estar na igreja e fazer a obra, era para estar aqui conosco aqui. Porque isso, meu irmão, é desejo. E o desejo eu cumpro, ainda que eu não possa estar fisicamente na minha casa. Isso é uma prova cabal, primeiro com Deus, que eu quero. E depois, meu irmão, é uma prova coletiva de que eu estou envolvido com a igreja. Do contrário, meu irmão, eu estou envolvido com os meus objetivos, com os meus propósitos, mas ainda de fato eu não estou envolvido com o reino. Meu irmão, essa é a palavra que nós temos que começar a despertar. Porque senão, meu irmão, vai passar o tempo e a gente vai ser, sabe o quê? Bons crentes frequentadores de cultos. E, meu irmão, a igreja, Jesus, quando comissionou, chamou os 12, chamou os 70, mandou eles fazerem discípulos, mandou os discípulos, meu irmão, pregarem por todo mundo esse evangelho. Então, meu irmão, chegou a hora. Ou você vai ou você vai ficar pelo caminho. Não tem muito o que dizer. Porque a nossa igreja vai entrar nesse molde. Nós não queremos mais uma igreja, meu irmão, que não esteja envolvida com a obra de missões, de evangelismo, de ganhar almas, de se envolver mais com as coisas elas vão mudar. Já estão mudando, porque Deus, Ele é que move e que direciona as coisas no caminho. E Deus tem nos direcionado a isso. Então, meu irmão, desperta, como disse o apóstolo Paulo aos Efésios 5,14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te do meio dos mortos, e Cristo te alumiará. Então é tempo de despertarmos para aquilo que Deus quer. Senão, meu irmão, daqui a um pouco nós não iremos nos aperceber que nós estamos frios e que, como nos dias dos reis, o livro da lei estava perdido. O sacerdote Ilquias foi achar o livro da lei perdido dentro da casa de Deus. Depois que Ezequias vai fazer uma reforma, meu irmão, chega, a palavra não pode estar escondida na minha casa, a palavra tem que estar viva, eficaz, acontecendo na nossa vida, amém? Meus irmãos, dados esses avisos, nós vamos clamar o nosso Deus agora. O diácono André está conosco aqui nessa noite também, nos dando essa força, nos apoiando aqui. O diácono André vai fazer essa oração. Nós vamos orar pelos irmãos. Como nós não estamos no espaço físico, nós vamos orar pelas famílias. O diácono André vai orar também pelos dízimos e ofertas, os irmãos que estão ofertando através de transferências, de depósitos, né? A conta está sempre posta aí, a pastora Luciana e outros irmãos também sempre disponibilizam lá a conta para que os irmãos possam fazer. Então, esteja conosco agora, nós vamos clamar pela família, clamar pela vida financeira. O diácono André também vai orar por esse propósito aí, da nossa igreja ser uma igreja missionária, meu irmão, uma igreja que esteja em movimento. A nossa igreja vai estar, meu irmão, quando essas coisas voltarem ao normal, num movimento muito grande, porque Deus, meu irmão, Ele quer isso de nós. Então nós vamos clamar. Também estaremos orando depois, lá no final, essa semana. Ontem o irmão Eric, acho que anteontem o irmão Gabriel, filho da irmã Claudiane, aniversariaram. Então nós vamos orar também. Então, meu irmão, aonde você estiver, no seu quarto, na sala, meu irmão, se volte para Deus agora, porque nós vamos clamar ao Deus vivo que tudo pode. Amém? Vamos orar, o diácono André vai estar clamando. Curve a sua cabeça em casa agora, eleve o teu pensamento a Deus e vamos clamar. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor, por aqui estarmos, meu Senhor, louvando, bendizendo e adorando o teu santo e glorioso nome, Pai. Obrigado por essa oportunidade, meu Senhor,
Em nome de Jesus, Pai, quero colocar diante do Senhor esta hora, Pai. Primeiramente, meu Senhor, cada família, Pai, cada casa, cada irmão, Pai, representado aqui na Imaúm, Senhor, que o Senhor venha e encontre cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor esteja, Pai, indo de encontro, Pai, aqueles que estão nos assistindo, Pai, aqueles que porventura, meu Senhor, estão na condução, voltando do seu trabalho, Pai, e ainda assim, meu Senhor, estão nos assistindo, Pai, através dessa live, Pai. Que o Senhor venha para o encontro de cada um, Pai, que o Senhor venha tocar do alto da cabeça, a planta dos pés, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Ó Deus, quero colocar diante do Senhor, Pai, a nossa saída de sexta-feira, Pai, o nosso evangelismo de sexta-feira, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha tomar a frente, Pai. Ó Deus, nós colocamos, Pai, tudo que será feito, Pai, diante de Ti, Pai, porque verdadeiramente, meu Senhor, é tudo para a honra, a glória e o louvor do Teu santo nome, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha nos fortalecer, Pai, que o Senhor venha nos encher com o Teu Espírito, Pai, para que quando nós chegarmos, Pai, àquela praça, Pai, aleluia, o Senhor venha se fazer presente, Pai. A sua luz venha raiar naquele lugar, Pai, e venha dissipar toda e qualquer treva que tiver naquele lugar, Pai. Que vidas, Pai, venham se render a Ti, Pai. Porque nós iremos levar, sim, meu Senhor, o alimento, iremos levar cobertor, iremos levar roupas, Pai. Mas principalmente iremos levar a Sua presença, a Sua palavra, Pai. Iremos levar o Seu amor, meu Senhor, àquelas pessoas, Pai. Por isso coloco diante de Ti, meu Senhor, que o Senhor venha, Pai, nos preparar, que o Senhor venha nos esmerir, Pai, em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor já esteja preparando um ambiente, Pai, daquele lugar, meu Senhor, em nome de Jesus, Pai. Toma, Pai, esse objetivo do pastor, Pai, de estarmos, Pai, empenhados em missões, Pai. Que o Senhor venha em nome do Senhor Jesus, Pai, está abrindo portas, Pai. Está, Pai, em nome do Senhor Jesus, trazendo pessoas para estarem somando, Pai. Porque nós sabemos, Pai, que verdadeiramente, meu Senhor, grande é a seara. Bem o Senhor já dissera que grande é a seara, Pai, e poucos são os ceifeiros. Então que o Senhor venha, Pai, nos capacitar para essa seara, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos dá discernimento, sabedoria, Pai, todos os dias das nossas vidas, Pai, para que nós venhamos, Pai, em nome do Senhor Jesus, ser obreiros aprovados pelo Senhor, Pai, para que nós venhamos, Pai, manejar bem a Sua palavra, Pai, para que nós venhamos levar o Seu amor àqueles que necessitam, Pai, e que o Senhor venha em nome do Senhor Jesus, enviar recursos, Pai. Aleluia. Porque nós sabemos, meu Senhor, que assim como foi dito pelo pastor, muitos lugares, Pai, eles têm carência da Sua palavra, mas eles também têm carência, meu Senhor, do alimento, eles têm carência de remédios. Então que em nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor venha, Pai, nos dê essa condição, Pai, de nós sermos também patrocinadores daqueles que estão no campo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que a nossa igreja venha ser uma igreja missionária e patrocinadora, Pai. Que o Senhor venha nos dar recurso, Pai, para estarmos patrocinando, meu Senhor, as missões que já estão ocorrendo pelo mundo, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha levantar pessoas em nosso meio, Pai, com esse espírito missionário, com esse chamado missionário, Pai, para que elas também, Senhor, venham ser preparadas para serem enviadas futuramente, meu Senhor. Em nome de Jesus, Pai, toma, meu Senhor, aleluia, a nossa campanha do quilo, Pai. Foram feitas as cestas básicas ontem. Que em nome do Senhor Jesus, a cada mês o Senhor venha, Pai, somar mais e mais alimentos, porque nós sabemos, meu Senhor,
que a cada mês que passa a necessidade aumenta, algumas famílias são incorporadas. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor venha tocar em cada um, Pai, para que venha trazer o seu alimento, Pai, para que cada mês, Pai, essa cesta venha ficar mais farta, Pai, para que esse pai, essa mãe de família não venha ter necessidade alguma, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Aleluia. Toma a vida financeira do seu povo, Pai. Abençoe a cada um, meu Senhor. Abre portas onde não há, porque nós cremos, Pai, que nós servimos ao Deus, Pai, o dono do ouro e da prata, Pai. Aquele que basta uma palavra, basta um toque, a situação muda, Pai. Por isso, em nome do Senhor Jesus, Deus, envia, Pai, o recurso necessário aos seus servos, Pai, para que eles possam prover as suas casas, Pai, e para que eles possam, Pai, em nome do Senhor Jesus, ter não para emprestar, mas para dar, Pai, e dar de bom grado àqueles que necessitam, Pai. Ó Deus, quero colocar também diante do Senhor, Pai, a família do bombeiro Marcondes, que faleceu, Pai, em nome do Senhor Jesus, vítima do Covid, Pai, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, esteja enviando paracleto, Pai, a essa família, Pai, que eles venham ser tocados, venham ser consolados pelo Teu Espírito, Pai. Ó Deus, eu não conheço o Marcondes, Pai, mas acompanhei de longe no nosso grupo. Foram alguns meses de luta, Pai. Foram alguns meses de agonia para essa família, Pai. E infelizmente, Pai, ele veio a óbito. Mas em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor venha de encontro a essa família, Pai, que a esta hora está sofrendo por essa perda, Pai. Que o Senhor venha consolá-los, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Assim como eu coloco, Senhor, cada pessoa, Pai, cada pedido de oração do nosso grupo, meu Senhor, que o Senhor esteja indo de encontro a cada um, meu Senhor. Ó Deus, eu tenho orado muito, tenho pedido ao Senhor pela Suzane em especial, essa jovem que está grávida, está com câncer na mama, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor venha estar tocando, Pai, nessa mama, Pai, que o Senhor venha estar jogando por terra, Pai, tudo que não provém de Ti, Pai. O Senhor é aquele, Pai, que detém, Pai, todo o conhecimento, toda a ciência em Tuas mãos, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha confundir a ciência, a medicina, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha, Pai, soprar a cura sobre a vida dessa jovem, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Toca nela, meu Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, desde já eu lhe agradeço, Pai, por tudo que eu tenho visto, por tudo que eu tenho vivido, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E que em tudo, meu Senhor, seja feita a Tua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Aleluia. Meus irmãos, vamos agora para o momento da palavra. Abra comigo a sua Bíblia lá no livro de Jonas, capítulo 4. Meus irmãos, eu estou movido a falar nessa noite sobre Jonas no aspecto de missões. Eu já falei aqui e já preguei há um tempo atrás sobre Jonas, quando ele vai para um caminho, e a gente falou sobre vontade de Deus, mas hoje eu quero falar sobre as missões. Eu quero falar sobre aquilo que por vezes nós negamos, por vezes nós queremos atribuir algumas situações para que nós não abracemos aquilo que Deus quer. Às vezes o que Deus quer possa ser que não seja o que você queira para o momento. Mas se você anda em comum acordo com Deus, aquilo que Deus quer deveria ser importante para você. Porque a hora que você achar que aquilo que Deus quer fere em algum momento a sua consciência ou aquilo que você acredita como certo ou errado, aí nós vamos ter uma dificuldade, porque você vai achar que algumas coisas que Deus está fazendo
de repente não era da maneira como deveria estar sendo feita. Sendo que a maior dificuldade nossa é entendermos que Deus ele age, ele opera, ele faz como ele quer, da maneira que lhe aprouver. Deus ele não precisa pedir o nosso consentimento para tratar quem ele tem que tratar. O grande problema é que nós queremos ensinar a Deus a maneira correta de trabalhar na vida de alguém. Mas Deus sabe como trabalhar. Porque eu preguei para vocês da última vez, quando eu falei sobre Jonas, que Jonas ele foi para um caminho que não era a vontade de Deus, porque desde o início Jonas ficou resistente a falar aos ninivitas, porque Jonas conhecia, o texto vai deixar bem claro, a longanimidade, a bondade que Deus tem, independente do homem ser o mais vil pecador. A Bíblia diz, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então isso não cabe a nós julgarmos se Deus quer ter misericórdia com alguém que porventura eu acho que não é passivo de misericórdia. Mas a Bíblia vai nos dizer que o segundo momento da vida de Jonas é aquele momento em que Jonas ele fica um pouco chateado. Por quê? Porque Deus o envia, ele vai lá e acaba tendo que fazer o que ele tem que fazer. Porém, ele vai depois se sentir, ainda assim, com tudo que aconteceu, ele vai achar que aquilo para ele ali não foi a melhor maneira que ele considerou que deveria ter sido feito. Meu irmão, eu quero dizer para você que missões no coração de Deus, meu irmão, não tem nada que você possa debater com Deus, porque Deus ele quer que o homem chegue ao conhecimento da salvação. A Bíblia vai nos dizer que Deus se alegra na morte dos seus santos, porém ele não se alegra na morte do ímpio. Por quê? Porque quando o ímpio morre, ele vai para o inferno, é uma alma que se perde. Quando o santo morre, há alegria nos céus, por quê? Porque é uma alma que está sendo recebida nos céus e que venceu. Então, meus irmãos, o livro de Jonas, no capítulo 4, vai nos dizer de um homem que está deprimido, de um homem que está para baixo, de um homem que não concordara com aquilo que Deus havia mandado ele fazer, e um homem que está dando para trás. Bem, muitas das vezes nos encontramos numa situação parecida com a de Jonas. Nós às vezes dizemos para Deus, Senhor, agora eu vou dar um tempo. As pessoas fazem as coisas com tanta naturalidade, né, que elas dão um tempo a hora que elas acham que tem que dar. O interessante é que o ser humano é assim, o ser humano diz que não vai fazer e não faz. Imagine se Deus também na sua imaginação dissesse assim, bem, eu também não vou fazer. Porque nós achamos que somos soberanos, porque quando nós agimos assim, a gente acha que é soberano com Deus. A gente pode ser soberano nas nossas escolhas. Agora, quando as tuas escolhas resvalam naquilo que Deus quer, a tua escolha não é soberana, a tua escolha é subordinada, é aquela que está subjugada àquilo que Deus quer para o momento. Aprendamos, meu irmão, que o momento sempre é Deus que vai fazer as coisas acontecerem, não sou eu. Então, abra comigo lá no livro de Jonas, capítulo 4. Jonas 4, de 1 a 5. Café abençoado da irmã Thelma é aquele café feito em fazenda, né? Se der mole, a língua fica que nem a língua de boi. Queima. Café bom que desperta também. Se estiver dormindo, acorda. Bate na língua, vai sentir uma dor danada. Mas é maravilha, cafezinho quente para esquentar. Vamos lá, Jonas capítulo 4. Jonas capítulo 4, versículos de 1 a 5, depois nós vamos dar continuidade lendo outros versículos. Diz assim, mas desgostou-se Jonas extremamente disso, ou seja, ele não ficou satisfeito com o resultado daquilo que Deus queria que ele fizesse. Todos sabemos que os assírios sempre foram inimigos do povo e eles eram covardes, eram ladrões, eram salteadores, sempre que aproveitavam, eles cometiam muitas atrocidades quando capturavam um judeu. Então, assim, no intelecto de Jonas, na percepção, na memória, as informações que Jonas tinha, é que Deus não deveria ter misericórdia. E Deus vai dizer que ali havia quase 120 mil homens que não sabiam discernir a mão direita da esquerda nem da esquerda para a direita. Então, preste atenção aqui, ficou todo desgostoso. Jonas extremamente disso.
e ficou ressentido. Ressentido com quem? Com Deus. Orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Aí, olha a justificativa dele. Por isso me preveni fugindo para Tarsis. Veja bem, ele sabia que Deus era bondoso e longânimo. Aí ele vai dizer: por isso que eu quis fugir. Por isso que eu não quis ir adiante. Porque eu sabia que se eu fosse, o Senhor ia ter misericórdia desse povo. Olha o diálogo que Jonas está tendo com Deus. O diálogo é: eu estou ressentido, eu estou chateado, eu estou triste. Mas por quê? Porque eu acho que Deus não deveria ter tido misericórdia desse povo. Meu irmão, isso não é coração de crente. Então vamos lá. Aí o texto continua dizendo assim: por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, olha só, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Olha que oração que Jonas faz a Deus em virtude do que Deus havia feito a favor daquele povo que ele achou que não era merecedor. Ele está desgostoso, ele está ressentido, ele está pedindo a morte. Meu irmão, ele está indo totalmente oposto àquilo que Deus, na verdade, gostaria que ele fizesse e não fizesse da maneira como ele fez. Porque, meu irmão, ele foi quase que obrigado. E se ele não se arrepende no ventre daquela baleia, morria ali. Mas Deus ainda também... Deus é tão bom, meu irmão, que ele estende misericórdia aos ninivitas, e ao não matar Jonas durante 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, ele mostra e ensina de maneira prática a Jonas o que é misericórdia. Porque naturalmente já teria morrido, né? Mesmo ele estando no esôfago da baleia, que era uma parte onde as enzimas ali não lhe prejudicariam, mas ninguém fica debaixo da água 3 dias e 3 noites, né? Dentro do ventre de uma baleia, se não morresse. Então, meu irmão, quer misericórdia maior do que essa? É como se Deus estivesse falando assim: bem, tu está negando misericórdia, eu estou te dando debaixo da água e dentro do ventre da baleia. Como é que pode um homem negar misericórdia e Deus está tendo com ele para ele não morrer? Mas nem assim Jonas é aquele profeta um pouco cabeça dura. Tem pessoas às vezes que relutam a vida inteira com Deus. E aí fica como Jonas. Por quê? Porque olha para a vida de Jonas. Jonas, quando Deus chamou para pregar para os ninivitas, Jonas era um antes. Era um homem que pregou para Jeroboão, o reino prosperou. Mas depois que ele vai ter essa experiência, você não vai ver depois Jonas com tanto destaque. Porque, meu irmão, aprendo na Bíblia, eu quero que você ouça isso e guarde isso na tábua do seu coração. Na Bíblia, deixa bem claro que quando Elias, mesmo sendo quem foi, mesmo tendo orado e fogo ter caído do céu, mesmo ele tendo orado 3 anos e meio não ter chovido, mesmo ele tendo feito proezas, maravilhas e sinais, Deus falou o seguinte: vai lá na casa de Safate, unge Eliseu no lugar, vai lá, unge Eliseu no teu lugar. Deus fez Elias em vida entender que ele era um ser substituível. Nós não somos pessoas insubstituíveis, nós somos substituíveis a partir do momento que você deixa de cumprir a vontade de Deus. E Deus fez Elias ver isso. Então, meu irmão, quando eu olho para Jonas aqui, eu só estou vendo reclamação, preste atenção. Versículo 4. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, ali fez uma cabana, se assentou debaixo dela, à sombra, preste atenção nisso, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Em outras palavras, bem, lavo minhas mãos, vamos ver agora o que vai acontecer a essa cidade. O que eu aprendo aqui, meu irmão?
eu aprendo que Jonas, você vai ver as 3 palavrinhas que inicia o texto: ressentido com Deus, desgostoso da vida, e ele vai pedir a morte. Se nós fôssemos olhar hoje humanamente uma pessoa que está ressentida, está amargurada, está com aqueles pensamentos toda hora, imagine, ressentida, você toda hora vem aquela coisa sentida, aquilo que você não gostaria de ter feito ou vivido, e aquilo fica perturbando a sua mente. Imagine um homem que está sofrendo, e meu irmão, sofrendo, sabe por quê? Porque todas as vezes, escute o que eu vou te dizer, que quando você vai contra a vontade de Deus, quando você foge daquilo que Deus tem para a tua vida, só quem vai sofrer é você. Muita gente sofre, padece, e aí eu vou dizer, porque existe uma coisa chamada consequências das nossas atitudes. Tem muita gente hoje que sofre, mas não sofre porque o acaso veio, ou fez como Deus lá permitiu que o vento viesse e que tudo fosse derrubado na casa de Jó. Não foi isso. Há uma diferença de Jó para muitos que pegam a vida de Jó para querer exemplificar com a sua. Esquece. O que aconteceu com Jó não se compara à vida de ninguém. O problema é que tem gente que acha que é Jó e não é Jó. Sabe por quê? Porque foi Deus que quis fazer isso na vida de Jó. Agora tem gente que está vivendo determinadas situações que não foi Deus que mandou. Não é Deus que está fazendo isso. É a pessoa que se enrolou. É a pessoa que, como Jonas, começou num dado momento a dizer: eu não quero mais isso. Eu não vou fazer mais isso. E aí, num dado momento, a pessoa acha que é Senhor, decide as suas escolhas, das suas atitudes. Sim, nós temos direito de escolha? Temos. Agora, nós não podemos também esquecer que pagaremos por aquilo que nós também fazemos e escolhemos. Então, o que está acontecendo com Jonas aqui nada mais é do que fruto das suas escolhas, consequências das suas atitudes. Aquilo que ele quis viver para ele, depois veio contra ele. Porque quando você quer viver uma vida onde você quer colocar Deus de lado, onde o que Deus pensa não importa para você, onde aquilo que você deveria fazer porque Deus já falou o teu coração você não faz, aí depois você quer atribuir os males a quem? Aí depois que você sofre, você quer dizer o quê? Que é Deus? Porque aqui ele está ressentido com Deus. É como se ele estivesse falando: bem, agora eu estou desse jeito aqui, e pedindo a morte, uma série de problemas, depressivo. É Deus? Me desculpe, tem muita gente, meu irmão, que se enfiou no problema e que se enfiou nessa situação que está vivendo hoje e que Deus não fez absolutamente nada, e não é culpa de Deus de você estar vivendo isso. Sabe por quê? Porque você buscou isso. Tem muita gente, meu irmão, que com as suas próprias pernas entrou no problema. Agora, assim como Deus é longânimo e misericordioso, que foi capaz de tirar Jonas dentro do ventre da baleia e que também teve misericórdia daquele povo, é o Deus que nós servimos, que é bondoso, longânimo, misericordioso. E o próprio Jonas vai dizer, ele sabia que Deus, ele poderia arrepender-se do mal, porque Deus é um Deus, meu irmão. Olha, na Bíblia, quando você vê arrepender-se, na verdade, quando o homem ora a Deus, a oração move o coração de Deus. A oração, ela muda as circunstâncias. E mudança em relação a Deus é mudar de propósitos, é mudar o plano, mas dar continuidade efetivamente àquilo que ele vai fazer. Então, o que eu aprendo aqui? A palavra sombra. O texto vai dizer que ele foi para debaixo de uma cabana, foi ficar debaixo de uma sombra. E aí nós vamos ter a sombra da cabana e a sombra da bolboreira que depois vai crescer sobre a sua cabeça. A palavra sombra no sentido poético, que é aquilo que obscurece, aquilo que vem como sombra, na verdade obscurece o quê? O que estava obscurecido? O que a sombra estava fazendo de maneira poética na cabeça de Jonas? A sombra, ela estava obscurecendo a razão, a inteligência, a moral, a espiritualidade. O mundo tem feito sombra para muitos crentes. E muitos crentes estão debaixo da sombra, não do onipotente. Tem muita gente que não está debaixo da sombra do onipotente, não. Porque a sombra de Deus é a proteção.
Na sombra de Deus é segurança. Na sombra que eu me coloco, na sombra que eu busco, que eu fico vendo as coisas acontecerem, Deus não está. Sabe por quê? Porque quando ele diz assim, ó, e Jonas foi para debaixo de uma cabana e ficou debaixo da sombra esperando ver o que aconteceria, sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Jonas, ele sai daquilo que Deus quer fazer, ele não está debaixo da sombra do Onipotente, ele está debaixo das suas consequências, das suas ações. Então, meu irmão, há muitas pessoas, preste bem atenção no que eu vou dizer, há muitos crentes que estão descansando na sombra do pecado. Sabe por que a sombra do pecado? Porque a sombra do pecado, já viu que quando você está cansado, está aquele calor exaustivo, você para debaixo de uma sombra, a sombra não é boa? Claro que é, quando vem aquela sombra e aquela brisa fresca, meu irmão, tu fala, caramba, que vontade de ficar aqui quando você tem que fazer alguma coisa e pega aquele sol, às vezes de 40 graus quente, e tem uma sombrinha para você ficar. Então eu aprendo, meu irmão, que há muitos crentes que estão descansando na sombra do pecado. Por quê? Porque Jonas descansou na sua sombra, naquilo que ele achava correto. Então eu vou aprender, meu irmão, que os crentes que estão na sombra, da sombra que construíram para si, perceba, a sombra do Onipotente é uma, a sombra da borboleta que Deus faz crescer é de ensinamento, mas a sombra que a cabana que ele coloca para ele ficar ali, foi Jonas que criou essa sombra para ele. Meu irmão, tem muita gente que está confiado no seu braço, que está achando que está protegido das coisas, porque acha na sua razão e no seu intelecto que o que ele está fazendo é o correto. Mas, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Jonas é a prova de que quando uma pessoa rejeita aquilo que Deus quer, de quando uma pessoa não quer andar debaixo da vontade de Deus, ele fica à mercê a uma sombra que é momentânea, que vai lhe trazer um frescor, que vai naquele momento até lhe proteger do sol. Mas até quando ela vai lhe proteger? Até quando você está andando fora dos propósitos, dos desígnios de Deus, vai ser bom para a tua vida? Até que momento? Porque o que eu vou ver aqui, meu irmão, é um homem que está debaixo de uma sombra, mas está desgostoso. Está debaixo de uma sombra, mas está deprimido. Está debaixo de uma sombra, mas está pedindo a morte. Bem, eu nunca vi ninguém que está debaixo da sombra do Onipotente pedir a morte. Eu nunca vi ninguém que está debaixo da sombra do Altíssimo ficar ressentido e ficar triste com Deus. Eu nunca vi uma pessoa que está debaixo da direção de Deus está sofrendo, está passando por agonia. Sabe por quê, meu irmão? É fruto das nossas escolhas. Jonas estava vivendo aquilo que era fruto da sua escolha. E a pergunta que eu te faço é, começando essa mensagem, qual sombra você está? Na sombra do Onipotente? Ou na sombra que você preferiu descansar olhando os problemas à sua volta acontecerem? Por quê? Porque, meu irmão, o que dá a entender é que ele senta na sombra, vê as coisas que vão acontecer. Você acha o quê? Que você vai ficar sentado numa sombra onde Deus não está e que as coisas não vão te atingir, te alcançar? Não, claro que vão. Claro que vão. Ele achou o quê? Que ele ia ficar parado e que a coisa não ia até ele, não? Fica parado para você ver. Esmorece na caminhada para você ver, se afasta da presença de Deus para você ver, porque quando isso começou a acontecer com Jonas, ele começa a ter reações de uma pessoa que não está confiante em Deus. Eu nunca vi um homem pedir a morte tanto como Jonas. No livro de Jonas são 3 vezes, um homem que pede a morte 3 vezes. Então isso dá a entender, meu irmão, que Jonas, ele estava passando por uma crise, por um problema de que ele não aceitava que aquilo que Deus estava fazendo era o melhor a ser feito naquele momento. Tem muita gente que não aceita o que está vivendo, mas precisa entender que se Deus está no controle, você tem que submeter ao que Deus quer para o momento. E tem muita gente que não está conseguindo viver as bênçãos e as promessas porque a pessoa não aceita o que Deus faz. Porque a pessoa acha que sabe qual é a melhor coisa a ser feita. Jonas devia imaginar o seguinte, bem, na minha cabeça Deus tinha que deixar eles morrerem. Na minha cabeça eles são inimigos. Mas no coração de Deus, meu irmão, Deus ele vê o homem e vê a todos como pecador. Não vê ninguém melhor do que ninguém. Deus não faz acepção de pessoas.
Você é um bem-aventurado, porque a graça te alcançou e você recebeu a graça. E a Bíblia diz que em Efésios 2, estávamos mortos em ofensas e pecados, estávamos no caminho da ira, éramos filhos da ira de Deus, estávamos no caminho de perdição, estávamos afastados da graça, do amor, da bondade, mas Ele nos amou. Se Ele nos amou e fez isso, porque Ele não pode amar quem Ele quiser e dar misericórdia a quem Ele quiser e chamar a salvação a quem Ele quiser. Ou Jonas se esqueceu que Deus chamou os judeus lá com Abraão, dizendo que faria uma grande nação e uma grande descendência, que iria, através da geração daquele homem, trazer a revelação ao mundo, levar às nações o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo. Segunda coisa que eu aprendo, a preocupação de Jonas não era com as almas, mas sim em fazer a sua vontade. Lá no livro de Jonas 4:11, vai dizer o seguinte, olha aqui o que diz o texto: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Perceba, e também muitos animais. Aí a gente vê como é que Deus dá valor à sua criação, porque quando Ele manda refazer lá a geração em Noé, Ele também vai guardar os animais. Aqui Ele também está dizendo que a destruição viria não só sobre aquele povo, mas sobre tudo que existia ali também como vida. Perceba, meu irmão, que a preocupação de Deus é com a vida, com o ser humano, é com a criação dele. E Jonas achou que Deus tinha que fazer de outra maneira. Meu irmão, havia muita gente em Nínive, muita gente que precisava. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa: há muita gente ainda que não encontrou a salvação. Há muita gente que está no caminho da perdição, há muita gente indo a passos largos para o inferno, há muita gente na nossa família precisando ouvir, há muita gente que de repente você tem um receio, que de repente você teve um problema, mas que precisa ouvir a mensagem. Então, meu irmão, a segunda coisa é que a preocupação de Jonas era com tudo, e não em fazer a vontade de Deus. Há muita gente na igreja que perdeu o alvo. A preocupação é tudo, menos o reino de Deus. Já perdeu o alvo. Sabe por quê? Porque quando eu coloco as minhas coisas em primeiro lugar, quando eu digo para Deus o que Deus deva fazer, é porque eu não estou me submetendo ao que Deus quer fazer na minha vida. E muita gente não está vivendo as promessas e as benécias de Deus, porque Deus não é Senhor da sua vida. Jesus vai dizer: por que me chameis? Por que me chamam de Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando? Por que usar o termo Senhor, se na verdade eu não sou escravo? Por que dizer que Ele é Deus se eu não estou submetido à sua palavra? Por que dizer que Deus é bom, mas eu não vivo debaixo da bondade dEle? Então, meu irmão, eu aprendo aqui que a preocupação tem sido com o que as pessoas fazem ou deixam de fazer, quando na verdade a minha preocupação deveria ser em saber para onde essa pessoa vai. Nós estamos nos preocupando com coisas secundárias, com coisas que não vai nos levar a lugar nenhum. O que importa para Deus são as almas. Jonas havia perdido o ardor. Jonas havia perdido um sentimento que envolve todo profeta, que é ir ser representante de Deus em qualquer lugar e pregar a quem Deus quer que seja pregado. Jonas aqui, meu irmão, já não é um profeta autêntico. Jonas aqui já é um homem cheio de vontades e cheio de desejos próprios, em querer fazer aquilo que para si parecia ser agradável, razoável. E como tem sido a nossa vida? O que você tem feito, meu irmão? Assim como Jonas, o teu coração está inclinado a pregar, a falar, independente de quem seja ou para quem seja. Você está pronto a ser o bom samaritano, que ao passar no caminho, você vai socorrer a quem precisa? Uma outra coisa que eu aprendo também aqui
eu quero que você me acompanhe, é que os valores de Jonas o levam a uma depressão. Quais são os valores? Bem, quando nós fugir, presta atenção, quando Jonas foge, qual era o sintoma, claro? Ele fugiu para Tarsis, sinal de que ele não já estava muito bem. Porque quando você foge de uma coisa que você sabe que você tem que fazer, então você está não querendo encarar aquela realidade. E muitas das vezes acontece isso conosco. Presta atenção. Terceira coisa é que os valores de Jonas o levam a uma depressão. Na verdade, meu irmão, por que as pessoas adoecem? Na maioria das vezes. E, meu irmão, você pode achar o que você quiser. O ser humano tem valores. E esses valores passam pela consciência daquilo que eu acho certo e errado. E aquilo que eu acho certo e errado, às vezes, me atrapalha. Sabe por quê? Porque não é certo e errado quando eu digo pecado, porque pecado já está claro. Certo é o certo, errado é o errado. Mas é quando eu tenho uma visão de vida, é quando eu aprendi valores, que às vezes eu tenho que passar por cima deles, porque Deus quer que eu passe. Mas às vezes eu não sei o porquê Deus quer que eu passe, mas Deus sabe o porquê você quer, porque Ele quer que você passe. Porque Ele sabe que algumas coisas lá na frente podem vir a ser ruim para você. E Ele quer já te ensinar a você aprender a lidar com essas coisas. Porque os valores que você aprendeu, eles só vão ter legalidade, legitimidade, eles só vão ser aprovados por Deus se eles estiverem no crivo daquilo que Deus quer. Porque se você achar que tudo isso que você tem para Deus vai ser alguma coisa significante ou importante, meu irmão, se colidir com aquilo que Deus acha que é para ser feito, o que você acha nunca vai ser importante aquilo que Deus acha que seja importante. Por mais que Ele dê valor aos nossos sentimentos e ele realiza o desejo dos nossos corações. Agora, não confunda, meu irmão. Terceira coisa que leva Jonas à depressão. Bem, aqui você vai ver. Primeiro, o sintoma é claro, ele foge, vai para Tarsis. Depois ele pede a morte 3 vezes. Depois ele fica desgostoso. E depois ele quer ir para uma sombra. Isso me leva a crer que aquele homem ali estava sendo um homem que aquilo que ele acreditava como a visão para ele de mundo, de vida, estava sendo totalmente conflitado. Meu irmão, Deus ele veio para conflitar o ser humano. Lá na época das primeiras conversões do primeiro século, quando, por exemplo, a filha de Trajano, se eu não me engano, Perpétua, ela se converte, ela vai sair de casa, ela vai ser presa, e o imperador vai dar um checkmate dizendo que se ela negasse a Jesus, ele como pai, pouparia a sua vida. Porém, aquela mulher, ela não vai rejeitar Jesus. E ela vai morrer, apesar de ter tido uma criança recentemente, ter que deixar sua criança para outro cuidar. Meu irmão, isso é profundo. A mulher vai optar em seguir a Jesus com um filho recém-nascido, sabendo que poderia resultar para ela a morte. Mas o que Jesus disse? E virei a uma casa e trarei a espada e dividirei a casa. Foi isso que aconteceu nos primórdios e nos primeiros séculos. Muitas pessoas se convertiam numa casa que era uma casa idólatra, havia um cristão, isso trazia divisão dentro do lar, a espada vinha, e isso, meu irmão, aconteceu porque muitos familiares da época das pessoas que estavam debaixo do paganismo do Império Romano se convertiam. Muitos soldados romanos se converteram. Muitas pessoas, meu irmão, quando vinham e chocavam com a realidade de vida, aquilo dali, meu irmão, trazia um conflito, porque as famílias excomungavam, não aceitavam que uma pessoa que estava debaixo dos princípios e debaixo de todo aquele paganismo do mundo antigo, aceitasse um Cristo que era pregado pelos apóstolos, de que ele havia ressuscitado e de que ele estava vivo entre eles, mas só para eles quem importava era o quê? Era a dinastia dos Césares, que era uma dinastia em que se adorava a figura física, o imperador, o homem, porque se via o homem. Como falar de um ser, de uma figura que você não vê, em que os apóstolos diziam que estava ressurreto e estava entre nós? Então, meu irmão,
aquele homem, ele começa a se sentir deprimido, desgostoso, ele vai ter uma série de coisas, e nós vamos ver crises. Jonas vai ser movido por crises. Meu irmão, o ser humano, ele tem algumas crises na vida. Eu não sei se de repente o que eu vou dizer para você aqui já aconteceu, está acontecendo na sua vida. Você quer ver uma coisa? Jonas teve algumas crises, eu vou dizer para você algumas crises que acontecem hoje. A crise existencial é aquela, meu irmão, que quando eu me deparo com a realidade, em um momento de vida que eu estou, aonde eu começo a fazer um comparativo de tudo que eu já fiz, de tudo aquilo que eu ainda não consegui fazer, de tudo aquilo que eu vejo como possibilidade que eu posso vir a fazer ou que eu não posso vir a fazer. Quando nós começamos a olhar para dentro, quando nós começamos a olhar a realidade, porque num primeiro momento somos questionadores, gostamos de falar aquilo que achamos, gostamos de ter um pensamento contraditório, mas chega um momento da vida que quando você olha e fala, bem, as coisas precisam ter uma razão, as coisas precisam ter algo que ela se derivou para poder existir e acontecer. Não dá para acreditar no acaso, porque nós somos seres concretos, nós somos seres vivos, nós apalpamos as coisas e às vezes a gente ficar pensando nas coisas como se elas não fossem concretas, elas mexem no nosso imaginário como ser humano, porque aquilo nos abala, porque a gente olha à nossa volta e parece que as coisas que estão nos acontecendo, aquilo traz um certo conflito a nós, porque você se vê numa condição de vida em que, meu irmão, você precisa encarar qual a realidade que Deus tem para você e você ir embora, e você seguir a vida. Porque, meu irmão, quando você se dá conta de que as coisas elas são daquele jeito e que você começa a entender o que Deus quer para a tua vida, ou você abraça aquilo, ou você vai viver uma vida inteira conflitado, confrontado, e você vai estar sempre mal, e vai estar sempre por problema, porque, meu irmão, ou você abraça os propósitos de Deus e segue a vida, ou você vai ficar uma vida em conflito, porque Deus ele veio trazer isso à vida do ser humano. Se o conheceu, nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Se quiser que a sua vida continue sendo a mesma, você vai viver sob conflitos. Crise no casamento, crise moral, crise financeira, crise de fé. São várias crises que o ser humano tem ao longo da vida, problemas que ele enfrenta. E, meu irmão, nós enfrentamos problemas porque somos seres humanos, mas muitas das vezes esses problemas são gerados por ações e atitudes que foram feitas fora de Deus. Um exemplo, eu sei o que Deus tem para a minha vida, mas eu falo para Deus assim, Senhor, primeiro eu vou fazer isso, primeiro eu vou fazer aquilo. Eu protelo, e quando eu protelo, eu dou o tempo que eu quero, mas eu esqueço que quando eu dou o tempo que eu quero, esse tempo também, ele vai vir contra mim. Por quê? Porque eu não vou estar pleno, porque Deus nunca, escuta o que eu vou dizer para você, a plenitude nos foge, porque tudo que é feito fora de Deus não é feito dentro da plenitude. Tudo aquilo que eu faço em Deus está sim na plenitude, tudo que eu faço fora não está na plenitude. E aí você fala assim, caraca, mas eu ganhei, eu conquistei, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho tudo, mas você não sente plenitude, porque não foi nele, você não construiu essas coisas nele. De repente, aquilo que você faz em Deus e que de repente não tenha tanto glamour, não seja tantas coisas, você tem plenitude, sabe por quê? Porque você faz aquilo que você sabe que é para você fazer e você vive o tempo que é para você viver. Quem sabe lá na frente você possa viver um outro momento, um outro tempo e Deus diga, bem, agora é a hora de eu também permitir que meu filho viva os sonhos que ele também deseja ter. Por quê? Porque sonhos, meu irmão, quando Deus estabelece para você, viva o dele primeiro. Ou tente viver pelo menos os sonhos de Deus na primazia. E você vai ver se Deus também, meu irmão, não vai fazer com que você viva o melhor. Deixa eu correr. Quarta coisa, as pessoas estão debaixo da mesma sombra de Jonas. Que sombra é essa? Despreocupados, vendo que as coisas como elas vão acontecer. Ele estava incrédulo. As pessoas estão vivendo assim, elas estão vivendo despreocupadas daquilo que elas deveriam fazer. Eu não sei como as pessoas que andam com Deus, elas estão tão despreocupadas quanto a sua vida espiritual.
quanto aquilo que elas sabem que devem fazer e não fazem. Porque isso se chama frieza, apatia, isso se chama apostasia, isso se chama, meu irmão, algo que não me dá mais motivação a fazer. E se não há motivação, e se não há a vivência daquelas coisas, daqui um pouco, meu irmão, isso vai vir contra você, e essa sombra que você tentou buscar, meu irmão, ela não vai ser suficiente, porque a sombra do mundo, meu irmão, ela só é um frescor, mas ela não permanece para sempre, não. A sombra do mundo vem como um frescor momentâneo, mas ela não te cobre. Deus foi tão bom que Deus permitiu que uma boboreira crescesse maior do que a sombra que Jonas se pôs, permitiu que a sombra aumentasse. Jonas então se maravilha com aquela boboreira, mas Deus vai ensiná-lo, Deus vai cortar aquela boboreira, e no mesmo dia que ela aparece, ela se vai. Ou seja, meu irmão, às vezes Deus vai permitir algumas coisas acontecerem para te despertar. Agora, se você não despertar, não pense você que você vai ficar na sombra do mundo e você vai querer achar que você vai estar debaixo da sombra de Deus, não, porque a dele ele corta. Não tem como você ficar debaixo da sombra das coisas que você não larga, achando que está debaixo da sombra do Onipotente. Ou você está debaixo da sombra do Onipotente, ou você está vivendo, meu irmão, aquilo que você quer viver. E Jonas, quando vai para debaixo da sombra que ele está lá, deitadinho na cabana, vendo o que iria acontecer, bem, ele fez a sua escolha. Você entende por que Jonas está passando por tudo isso? Você entende por que Jonas está deprimido? Você entende por que Jonas pede a morte? É por causa das suas escolhas. Você sabe por que muita gente adoece? Você sabe por que muita gente está com problema? Fruto da sua escolha. E aí, meu irmão, me desculpe, a gente fala de doenças e doenças. Doenças que são, ao longo da vida, elas acontecem. Doenças decorrentes a problemas. Mas existem as doenças decorrentes às ações, às atitudes. Todas as ações têm reações na vida do homem. Então aquele homem ali, de novo. Então aquele homem estava despreocupado, vendo a corrupção, vendo a prostituição, vendo as coisas acontecerem. É como se Jonas estivesse hoje sentado assim, na boboreira, e ele está vendo ali, prostituição acontecer diante dos seus olhos, vendo coisas erradas acontecendo dentro da sua casa, vendo tudo de errado, mas como é que Jonas estava? Debaixo da sombra, lavando as suas mãos, esperando, achando que Deus não estava vendo aquilo. Deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa para você. A conivência que nós temos com as coisas que nós sabemos que são erradas e não fazemos nada para mudar, isso é pecado. Você vai dar conta disso. Toda a omissão que você tem em virtude ou em detrimento a você não querer se aborrecer ou não querer falar, você vai ter problema com Deus. Tudo aquilo que você deveria fazer e não faz, você vai ter problema com Deus. Tudo aquilo que você sabe que Deus quer que você fale, você não fale, você não põe em ordem, você vai ter problema com Deus. É o que estava acontecendo com Jonas. Deixa a cidade, deixa as coisas andarem do jeito que está. Porque se Deus queria que a cidade se convertesse, é porque o pecado ali já estava de uma maneira que já não tinha mais para onde correr, ou se arrependia, ou ia vir. Tanto é que 150 anos depois, essa cidade vai cair, Naum também vai profetizar para ela e ela vai cair de vez. Mas por quê? Porque Deus veio avisando. Deus veio com Jonas, com toda a dificuldade, tendo Jonas, fala, depois veio Naum. Então, meu irmão, Deus lhe fala. Então, o que eu aprendo? Há pessoas que estão debaixo da mesma sombra de Jonas. Jonas estava deitado. Jonas não estava orando. Jonas estava deitado vendo as coisas acontecerem. A diferença de quando você está debaixo da sombra de Deus orando, Deus está trabalhando. Agora, quando você está debaixo da sua sombra deitado, Deus não está trabalhando. Eu nunca vi alguém deitado vendo as coisas acontecerem, um pandemônio, sabendo que se ele fizer o que Deus quer, Deus vai operar, mas a pessoa acha que não é para fazer daquele jeito. O ser humano, ele incute ao longo da vida uma maneira de enxergar o mundo. O grande problema de eu ser soberano
é que quando eu acho uma coisa, eu também sou soberano na teimosia. O problema é a gente ser soberano na teimosia, porque se a gente fosse soberano na teimosia, meu irmão, já era. Porque se eu sou soberano, e sou, porque Deus criou o ser humano e deu a ele soberania de escolha. O problema é que quando essa soberania é de maneira errada, aí tu vai se perder, meu irmão. Por quê? Porque o ser humano não é teimoso. É a teimosia na soberania. Então, meu irmão, para nós chegarmos ao fim agora, uma outra coisa é que Deus tirou a sombra, a proteção da vida de Jonas. Por causa da desobediência, o homem sem sombra de Deus não é nada. Sabe o que aconteceu com Jonas quando Deus arranca a sombra dele? Olha o que vai acontecer. Jonas capítulo 4. E aconteceu, versículo 8, que aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer. De novo, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse, é justo que me enfade a ponto de desejar a morte? Disse o Senhor, tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste e nem fizeste crescer, em que em uma noite cresceu e numa noite pereceu. Olha o que Deus está dizendo para ele. Bem, você quer lamentar por algo que você não fez, você não construiu, Deus permitiu que aquela boboreira viesse numa noite, fosse numa noite, num espaço de 24 horas, aquele homem, meu irmão, a Bíblia vai dizer que por causa da sua desobediência, Deus ele permite, e Deus vai e tira. Deus mostrou para Jonas que havia um povo desprotegido da graça de Deus. Quando Deus coloca algo sobre Jonas e tira, Deus estava querendo mostrar para Jonas o seguinte, você está vendo o que é um homem desprotegido? Porque quando a sombra saiu, o que deu nele? Insolação. E ele ficou lá, todo chateado com Deus e pediu com toda a sua força a morte. Bem, se ele pediu a morte por causa de uma insolação e porque Deus tirou a sombra, Deus estava dizendo assim, bem, se você ficou triste por isso, eu, que tem mais de 120 mil homens lá que estão debaixo, estão fora da minha sombra. Meu irmão, sabe o que eu aprendo aqui? Para encerrarmos, é que Jonas estava vendo primeiro a sua causa. Sabe o que está acontecendo hoje no nosso meio? Tem muita gente vivendo a sua causa. Tem muita gente vivendo para si. Tem muita gente vivendo aquilo que quer fazer, não o que Deus quer fazer. Porque a tua causa, me desculpe o que eu vou dizer agora. Escuta o que eu vou dizer e guarda isso no teu coração agora. Quando você está vivendo a tua causa, as consequências são tuas. Quando você está vivendo a causa do reino, pode ter certeza, Deus vai te garantir. Quando a causa é justa e quando a causa é de Deus, você pode passar o que você passar, mas Ele vai te garantir. Quando a causa é sua e não é de Deus, quando os interesses são seus e não é de Deus, as consequências são suas, não são de Deus. Porque se Deus não foi convidado a estar, Ele não tem obrigação de também mudar o fim das coisas. Você entende isso? Eu quero terminar essa pregação dizendo para você que está me ouvindo aqui, que Jonas, ele resiste àquilo que Deus queria fazer. E o que eu vejo no livro de Jonas é um homem que foge, é um homem que resiste, e é um homem que pede a morte a Deus por várias vezes, porque o projeto que ele escolheu para a vida dele não foi aquilo que Deus queria. E aí você pode estar se perguntando, mas eu já senti essas coisas, às vezes eu falo isso com Deus. Então você precisa entender o que aconteceu no meio do caminho. Porque pode ter sido que em algum momento os teus valores, os teus conceitos sobrepuseram, estiveram acima dos de Deus.
e você se perdeu porque achou que aquilo ali era mais importante. E o tempo passou. E hoje, muita coisa que já deveria ter acontecido não aconteceu. E aí a gente vai dizer o que? Deus vai ficar desgostoso, triste, ressentido, vai falar para Deus, já me mata. Deus não é culpado. Se você tivesse ouvido desde o início o projeto original, Deus falou, Jonas, vai e prega. Só isso. Deus falou assim, olha, tem quase 120 mil homens, não sabe discernir da mão direita, da mão esquerda. Jonas, prega, só. Deus só mandou Jonas pregar. Mas Jonas fez tudo o que não deveria fazer. Vai para um caminho oposto, vai para Tarsis, e aí senta debaixo de uma sombra, e aí, meu irmão, até quando você vai ficar resistindo o que Deus quer? Só depende de você. Aqui quem está falando a você é um homem que entendeu a vontade de Deus e se deixou levar por ela. A Bíblia diz em João 3,8, o que é nascido de Deus é guiado pelo Espírito. E sopra o vento, e você, meu irmão, é conduzido por isso. O Espírito Santo te sopra, te leva, te traz, faz. E, meu irmão, não me arrependo de nada, como eu sempre digo para vocês aqui, estar debaixo daquilo que Deus quer é a melhor coisa. Sabe por quê? Porque as outras coisas Deus permite viver também. Escuta o que eu vou te dizer. Se você viver e fizer a vontade de Deus naquilo que Ele quer para a tua vida, você serve a um Deus que é bom, misericordioso, longânimo, como Ele disse, arrepende-se do mal, Ele vai dando qualidade do que Deus é. Eu pergunto, será que Deus também não vai permitir que você viva o melhor? Ou aquilo que você falou, Deus, eu queria tanto ter um filho. Deus pode te dar um filho, por que não? Deus, eu queria tanto fazer uma faculdade. Deus pode te dar, por que não pode te dar? Deus, eu queria tanto estar numa empresa assim. Por que Deus não pode te colocar lá? Deus pode. Para Deus não tem impossível. Agora, quer topar, meu irmão? Quer abraçar o que Deus quer para você para esse tempo? Porque se você abraçar, não tem tempo, meu irmão. Deus chama Abraão com 75, com 100 a promessa se cumpre. Deus, meu irmão, não quer saber o que você hoje, você está aqui me vendo aqui, mas até agora as coisas não estavam acontecendo. Deus não quer saber até agora. Deus quer saber o seguinte, você quer viver aquilo que Deus tem para você? É isso que Deus quer saber agora. O que você deixou de fazer, o que você deixou de viver, aquilo que você, meu irmão, não estava abraçando, Deus não vai adiantar que Ele não vai discutir isso com você agora. Ele quer saber se você daqui por diante, você quer mudar a sua postura. Se você quer, eu vou orar agora. Se você quer, meu irmão, Deus manda dizer isso para você. Se você quer, meu irmão, Ele vai cumprir os propósitos dele naquilo que Ele tem para você. Ele vai permitir que você viva aquilo que o teu coração, deleita-te no Senhor, disse o salmista, Ele realizará o desejo do teu coração. Se você quer, meu irmão, Deus faz, mas esteja disposto a falar, Deus, eis-me aqui, o que tu queres de mim? Tem muita gente, meu irmão, padecendo e sofrendo, porque nada mais é do que consequências de uma pessoa que fez as suas escolhas e a gente vê que são escolhas erradas. Estamos encerrando, meu irmão, que você possa, eu vou orar agora por você, que você possa guardar isso no seu coração. Senhor, eis aí aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo. Ó Pai, que querem tomar uma atitude hoje de mudança. Uma atitude em que estão nesse momento dizendo, Senhor, há tantos anos, há tanto tempo na minha vida, algumas coisas ficaram paradas. Algumas coisas não se moveram. Ó Deus, hoje Tu nos chama a voltarmos, porque o Senhor é tão bom que, apesar de Jonas ter sido engolido por uma baleia, ter sido tratado, novamente Tu fala com Jonas dizendo que havia homens ali que precisavam ouvir. O Senhor está sempre dando uma oportunidade para refazermos a nossa vida, mas vai depender das nossas escolhas. E Jonas, naquele momento, preferiu ir para debaixo da cabana novamente. Ele foge para Tarsis e ele vai para a cabana de novo. O que você quer? Você quer continuar fugindo? Você quer ir para uma coisa que Deus não está? Agora, se você disser para Deus assim, Senhor, se Tu queres que eu vá para Nínive, eu vou. Se Tu queres que eu pregue para aquela pessoa que eu jamais pensei que iria pregar, eu prego. Se Tu queres que eu fale lá na minha casa com todo o problema, minha família que não é desunida, não se fala, eu vou lá e falo.
Meu irmão, eu não sei, meu irmão, mas Deus de repente quer alguma coisa que exija de você uma atitude em que você vai ter que passar por cima de algumas coisas. Você vai ter que, meu irmão, romper com algumas coisas, porque Deus queria que Jonas também rompesse com aquele sentimento. Não dá para ser profeta com o coração fechado. Não dá para ser profeta se você não quer pregar, meu irmão. Senhor, eu creio, Pai, que Tu estás falando conosco dessa maneira, porque a Tua graça e a Tua bondade estão aqui. Ela é prova, porque Tu mostrou para Jonas tantas vezes a Tua bondade, tanto para com os ninivitas como para Jonas, o tempo todo mostrando para Jonas que se ele quisesse ir, Tu iria abençoar. Mas Deus, fala ao coração dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida do Gabriel, filho da Claudiane que aniversariou, do Eric. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente em nome de Jesus. Estamos chegando ao fim. Domingo às 18 horas estaremos aqui. Sexta-feira vai ser o trabalho que vai ser realizado na rua, né, André? Que horas que vai ser a concentração aqui? Lá o que? À noite? Vai ser à noite. Lá para as 18, 19 horas, não deve ser. Então, os irmãos que vão estar participando, tenho certeza que Deus também vai abençoar profundamente esse trabalho, em nome de Jesus. Vamos encerrar. Que o amor do nosso Pai Celestial, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e que as divinas consolações do maravilhoso Espírito Santo estejam não só conosco aqui reunidos, mas com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não só hoje, mas para todo sempre, que toda a igreja diga amém. Estamos encerrados. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.